Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre a timidez e ansiedade social, para que você entenda da onde vem a timidez e o que realmente é a ansiedade social, para que então você saiba como você pode mudar essa situação e veja que é um problema que tem solução. Então vamos lá, mas antes deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Então qual a diferença entre a timidez e a ansiedade social? A diferença está apenas no grau em que elas afetam a sua vida. Se você está numa situação nova, falando com alguém desconhecido porventura você sente só um pequeno desconforto como aquele friozinho na barriga. Então você tem a timidez, que é algo super normal entre as pessoas. Mas se agora você sente um grande desconforto, e ele vem acompanhado de sintomas físicos como mãos geladas, aquela pedra na garganta, aquele branco que dá na sua mente, tremedeira, ataque cardíaco e sua respiração acelera. Então você tem ansiedade social, que são aqueles ataques de pânicos terríveis, quando vêm todos esses sintomas juntos de uma vez de forma muito intensificada, onde algumas pessoas chegam a desmaiar. Mas o que causa a timidez e ansiedade social? O que causa a timidez e a ansiedade social no seu corpo? É a ansiedade, é você precisar da opinião das outras pessoas. Quando você precisa de uma resposta vindo de alguém, você se torna ansioso porque você não sabe qual vai ser a resposta daquela pessoa e então seu corpo age em forma de defesa, gerando a timidez excessiva. Como por exemplo uma entrevista de emprego. Se você precisa do emprego, você não sabe se você passou ou não. Então a timidez e ansiedade social é justamente isso. O que é a timidez? Não é uma doença igual você viu por aí, que a timidez é uma doença que precisa de remédios, que você precisa de médicos para fazer isso. Não é um traço da sua personalidade, porque muitas vezes eu tenho certeza que as pessoas chegaram para você e falam: nossa, como você é tímido. Isso dá a entender que a timidez é uma característica que é tua, que ela é algo imutável, que ela é algo que para você também não é uma fobia, não é um traço genético que passe de família. Por exemplo, se seus pais são tímidos e ansiosos e isso vai passar para você, então você é obrigado a ser tímido e ansioso também, não? Afinal de contas, o que é a timidez e ansiedade social? São um comportamento aprendido. Justamente você aprendeu a ser tímido para se comportar em determinado situações. Podemos definir a timidez como um conjunto de comportamentos mentais e físicos que você aprendeu para reagir em determinadas situações. Beleza, para que você aprenderia a ser tímido? Para que você aprenderia a ser ansioso? Você aprendeu a ser tímido com a finalidade de evitar a rejeição. Tá, mas por que evitar a rejeição? Porque a rejeição é uma coisa que é ruim, e isso vem desde o tempo dos homens das cavernas. Eu vou te explicar. Se imagina naquele tempo, o tempo dos homens das cavernas, você tem a sua tribo, você consegue alimento, você consegue abrigo e você consegue sobreviver com a sua tribo. Só que aí acontece alguma coisa onde você é expulso, você é rejeitado da sua tribo. Então você vai ter que se virar sozinho. Provavelmente você morreria de fome, de frio, ou um predador mataria você. Então é mais fácil você sobreviver com um grupo, e a finalidade da timidez justamente essa: evitar a rejeição, e isso vem desde o tempo dos homens das cavernas. Mas se faz tanto tempo assim, por que a gente não mudou? Porque nosso sistema emocional básico, ele é quase o mesmo de hoje quando era milhares de anos atrás, ou seja, desde aquele tempo entendemos que a rejeição é uma coisa ruim. Naquele tempo significava morte. Hoje em dia a rejeição pode até significar a morte, mas quando você não morre, você sente uma dor muito grande e o seu estado mental ele muda totalmente, as suas crenças mudam. Então você começa a sentir mal, você tem um mal-estar muito grande. Você pode não morrer por isso, mas o mal que faz para você é muito grande. Mas então você aprendeu a timidez com a finalidade de evitar a rejeição, porque você sabe que a rejeição é uma coisa ruim. Mas você aprende como? Através da aprendizagem social. E o que é a aprendizagem social? Seja você fazer uma determinada ação e olhar para as pessoas e ver se elas aprovam o que você está fazendo, se aquele comportamento é bom ou é ruim, e todo mundo faz isso. Mas se todo mundo faz isso, por que nem todo mundo tem a timidez e ansiedade social? Acontece que você aprendeu durante o tempo, você foi condicionado a ter essa sensibilidade maior à opinião das pessoas, você liga muito para a opinião alheia. Nem todo mundo tem a timidez e a ansiedade social, porque não ligam para a opinião das pessoas igual você liga. Você liga muito, você se importa demais e a culpa não é sua. Você foi condicionado a isso desde que você era criança. Quando você era pequeno, provavelmente você era extrovertido e seus responsáveis ou alguém que tinha bastante influência sobre você, falava para você ficar quieto, para você deixar de ser uma criança tão danada, e você vai aprender a se comportar dessa maneira inibida, dessa maneira mais quieta, porque na sua cabeça, para você, naquele tempo, se comportar dessa maneira, era a maneira de você ser aceito, e às vezes você era recompensado por esse tipo de comportamento. Quando você ficava quieto, você ganhava um brinquedinho, as pessoas te elogiavam. Exemplos de coisas que podem ter acontecido com você, para você também ter adquirido a timidez e ansiedade social. Parentes próximos de você podem ser tímidos e socialmente ansiosos.
Então você se espelhou neles e você aprendeu esse comportamento com eles, porque você os viu fazendo isso ou você pode ter passado também por um evento muito traumático na sua vida, uma coisa que quando você era criança. Você foi humilhado na frente de todo mundo e você aprendeu a se comportar de uma maneira totalmente diferente. Então dessas experiências que aconteceram com você quando você era mais novo e por você ter sido humilhado, ter sido motivo de piadinha, você aprendeu a não fazer aquilo de novo. Você criou crenças para você não se comportar daquela maneira. Então tentar fazer algo novo, tentar ser confiante, para você se tornou uma coisa totalmente dolorida, se tornou uma coisa que você não quer fazer de novo, porque você sabe que vai sentir a dor. Mas por que isso acontece? Por causa de um pequeno grupo de neuroníons chamado de amígdala. O que é a amígdala? São uma parte do seu cérebro, ela fica ali na região da nuca pertinho do hipocampo. Era uma parte que não se desenvolveu totalmente com o tempo. Lembra que eu falei que o nosso sistema emocional básico é quase o mesmo agora de quando era milhares de anos atrás? A amígdala existe desde o tempo que a humanidade foi criada, então era uma pequena artezinha que ela não se desenvolveu. Podemos até falar que ela atrofiou, mas o que isso tem a ver com a sua timidez e ansiedade social? Podemos chamar a amígdala de o centro de controle da ansiedade social e da timidez do seu cérebro, porque a amígdala tem uma ligação direta com a dor e com o prazer. Baseado em experiências pelas quais você já passou, por isso que é tão difícil para você conversar com as pessoas, porque a amígdala ela teve uma resposta de luta ou fuga quando você evita conversar com alguém. Quando você vê um grupo de pessoas conversando e você pensa eu vou lá conversar, só que você já evitou isso antes, ou se você foi para lá, se você conversou com as pessoas, aquele evento traumático pelo qual você passou, aquilo gera uma experiência, gerou sentimentos. Podemos chamar a amígdala de o centro de controle da ansiedade social e da timidez do seu cérebro, porque a amígdala tem uma ligação direta com a dor e com o prazer. Baseado em experiências pelas quais você já passou, por isso que é tão difícil para você conversar com as pessoas, porque a amígdala ela teve uma resposta de luta ou fuga quando você evita conversar com alguém. Quando você vê um grupo de pessoas conversando e você pensa, eu vou lá conversar, só que você já evitou isso antes, ou se você foi para lá, se você conversou com as pessoas, aquele evento traumático pelo qual você passou, aquilo gera uma experiência, gera sentimentos. Então a amígdala retém essa informação e ela guarda como experiência e ela responde com a maneira de luta ou fuga. Então se você já sentiu dor quando você queria enfrentar uma situação nova, você sentiu aquele misto de sentimentos ruins, aquelas emoções ruins, ela vai guardar aquele como experiência para que você não faça de novo. São, por exemplo, se você um exemplo mais direto, você colocou a mão no fogo, você se queimou, ativa aí a resposta de luta ou fuga. Quando você for colocar a mão no fogo de novo, você vai lembrar que doeu, queimou. Então você não vai colocar a mão no fogo de novo, porque aquilo te gerou dor. Então como é que a gente faz para reeducar a amígdala? Só com experiências. Só com experiências é que você consegue mostrar para ela que não tem perigo nenhum. Só com experiências é que você consegue mostrar para sua amígdala que falar com pessoas não é uma ameaça para você. Que participar de situações novas não é uma ameaça para você. Que falarei público, que ter muitos amigos não é uma coisa que vai te fazer mal. Então só com experiências é que você pode reeducar a sua amígdala. E o que eu quero falar com isso? O pensamento lógico ele não supera a ansiedade, não tem como você tentar se convencer de uma maneira lógica. Só com experiências é que você consegue fazer isso, porque você não saberia conversar numa situação dessa, porque você não saberia lidar, porque você nunca passou por isso antes. Porque você não adquiriu experiências suficientes para saber lidar com essa situação. Porque a sua amígdala não tem isso guardado nela. Porque você nunca mostrou para ela que era uma coisa segura. Então a aquisição de informação por si só não resolve. O que eu quero dizer com isso é que não adianta você saber de todas as coisas se você não pratica, não adianta você saber que o pensamento lógico não supera a ansiedade se você não educar sua amígdala do jeito certo. Não adianta você saber todas essas coisas e esperar seu problema resolva, não. Você precisa se esforçar para que isso aconteça. Nos próximos vídeos te mostrarei como educar sua amígdala a esquecer as más experiências e trocar por boas. Obrigado por assistir. Na descrição tem o link que pode te ajudar a vencer a timidez e ansiedade social de uma vez por todas. Confere lá. Até o próximo vídeo.